Aleluia. Amém, irmãos. Antes de nós irmos para a palavra, queria só reforçar com os irmãos, de uma forma breve aqui, os nossos recados. Primeiro, que nós vamos estar semanalmente reforçando isso para os irmãos. Tá, Elias, Márcio, está no esquema a gravação? Nós estamos gravando as nossas palavras, estamos mandando os links. Os irmãos estão recebendo os links toda semana. Compartilha com o pessoal, manda para a família, pessoal da empresa. Se você ainda não se inscreveu lá, se inscreve. Nós estamos com os projetos legais para o nosso canal ali. Nós vamos ativar vários braços da nossa igreja através de ferramentas que Deus tem nos dado. Então, como nós falamos, nós não gravamos mais lives. As palavras agora vão ser gravadas e enviadas segunda ou terça-feira para os irmãos. Sábado agora, culto das mulheres às 19 horas, ok? Então esse sábado às 19 horas, culto das irmãs. Então venham, já tem sido uma tradição, as irmãs já sabem como funcionam. Vai ser uma bênção de Deus para a sua vida. Todas as quartas-feiras nós temos nos reunido aqui como igreja e tem sido muito bom, tem sido um período muito abençoador, onde nós temos aprendido muito com Deus. Então a nossa igreja, ela tem culto de domingo e de quarta-feira à noite, às 20 horas, é um culto que ele termina cravadinho 9 horas, então é 1 hora de culto, onde nós estamos ensinando, aprendendo coisas juntos e uns com os outros, ok? Queria reforçar e já de antemão também agradecer, irmãos. Nós mandamos um recado para os irmãos hoje, depois do almoço, se não me engano, a respeito da cesta. Os irmãos receberam? E eu queria agradecer, porque eu olhei ali, está bem cheio ali o nosso cesto, a nossa arrecadação de alimentos. E nós sempre agradecemos aqui como os irmãos respondem rápido, nessa área, mesmo com poucas horas, né? Eu falei com a Bianca, olha, eu vou reforçar a cesta. Aí ela me falou, na verdade, os irmãos que cuidam do social falaram para ela a respeito dessa urgência em montar a cesta. Então nós montávamos 4 cestas, e aí esse mês de fevereiro nós não montamos nenhuma cesta ainda, né? Mas os irmãos trouxeram ali bastante coisa, então eu queria agradecer. Vocês estão edificando o reino de Deus. Parece que mas isso não é muita coisa. Irmãos, pode ser que para você não seja, mas existem famílias que isso é muita coisa, né? Eu falo isso porque a minha infância inteira, a igreja ajudou muito a minha família, ajudou muito a minha casa, e eu sou grato a isso. Isso é visão de reino, então muito obrigado pela vida dos irmãos. Amém? Vamos para a palavra, irmãos? Então, uma noite boa, uma noite gostosa. Depois do culto você pode ir tomar um sorvete com alguém. Paga um sorvete para alguém hoje, irmãos. Vai numa sorveteria, paga um açaí. Olha para a pessoa do seu lado aí e pergunta: você quer um sorvete? Você quer um açaí? Fala assim: eu pago para você. Teve um lado aí que quando perguntou foi mais alto. Você quer um sorvete? Foi mais alto. Quando eu falei, fala que eu pago para você, teve um silêncio aí. Ok? Então, chama o irmão, vou dar uma dica para o irmão. Onde tem sorveteria, irmãos? Ali no estacionamento da Coop, tem um lugar que vende açaí e tem um McDonald's de sobremesa do lado. Fala, vamos lá no Coop, eu pago uma casquinha. Eu pago uma casquinha para você. Quanto está uma casquinha? 3? Está 3 conto, ô louco, era 75 centavos, irmãos. Já está R$3 a casquinha. Deixa quieto, não pago, estou brincando. Fala, irmãos, vamos lá, eu pago uma casquinha para você, vamos jogar uma conversa fora, vamos tomar um açaí. Isso é bom demais. Amém? Aleluia, irmãos. Gênesis capítulo 1. Enquanto os irmãos estão abrindo em Gênesis capítulo 1,
que é uma dificuldade tão grande abrir em Gênesis capítulo 1, irmãos. Só precisa virar 4 folhas, já está em Gênesis capítulo 1. Eu queria reforçar que a nossa feijoada está chegando. Faltam poucos itens para nós fecharmos ela e eu vou mandar para os irmãos durante a semana para nós nos organizarmos. Já abriram em Gênesis capítulo 1? Quem abriu fala glória a Deus. Quem não abriu fala misericórdia. Teve misericórdia aí? Não teve. E não tem nem como vocês colar no telão, não falei o versículo. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Essa mensagem, nós já ministramos ela aqui alguns anos atrás. Eu creio que Deus vai falar muito com você hoje. Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz assim: Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Então, irmãos, você é a imagem e semelhança de quem? De quem? De Deus. A pessoa que está sentada do seu lado, ela é a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque Deus assim nos criou. Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. E quando nós vamos, projeta por favor, Filipenses capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 7. Por favor, Filipenses 2, nós vamos do 5 até o 7. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Então, normalmente, quando nós falamos esse texto que nós lemos, também a Bíblia está falando que Jesus, Ele, mesmo sendo como Deus, mesmo sendo Deus, então isso é uma imagem, isso é uma semelhança. Então aqui, quem tem filho e filha, de verdade, irmãos, que parece com você ou com seu cônjuge? Você olha e fala, onde eu vou com o Theo, se você pegar uma foto minha pequena, é a mesma coisa que me vê. Theo tem o mesmo gênio que eu, as mesmas manias que eu, irmãos. Ele dorme igual eu, é igualzinho na aparência, o jeito de sorrir. Aí quando nós olhamos, você olha aqui para o Miguel, você já vai falar, ele é filho do Antônio, porque eles parecem, é semelhante. Então tem filhos que eles são iguais ao pai ou igual à mãe. Isso é imagem, isso é semelhança, isso expressa. Você já olha e fala, você nem precisa me falar, eu já sei de quem você é filho. Às vezes eu vou em lugar, as pessoas falam, você não precisa nem me falar quem é seu pai, só de olhar para você eu já sei quem você é. E a Bíblia fala que Jesus, mesmo sendo Deus, imagem, semelhança. Aí nós vamos para o livro de Gênesis capítulo 1, que a Bíblia fala que nós somos criados imagem e semelhança. Então, quando nós falamos sobre textos que projetam, que expressam imagem e semelhança, nós normalmente associamos esses textos com autoridade, milagres, é o rio fluindo, é o rio jorrando, onde você colocar as plantas dos seus pés, aquele lugar será abençoado. Normalmente nós associamos, mas hoje eu queria falar algo aqui um pouco mais profundo. Eu queria reforçar o valor da unidade. E eu queria reforçar algo que é poderoso. Deus continua usando pessoas. Então a pessoa que está aí do seu lado, ela é imagem e semelhança de Deus sobre a sua vida. Eu queria que você abrisse comigo no livro de Filemão, capítulo 1. Onde que é Filemão, irmãos? Quem não sabe onde é Filemão, pode ir no índice. Vai lá no índice, olha a página. Nós quase não lemos Filemão. É muito difícil. Na verdade, eu ministrei uma vez sobre Filemão e foi sobre isso. Então existe Filemão.
Filemão só tem um capítulo, abre aí, Filemão, capítulo 1. Nós vamos começar lendo do versículo 1 até o versículo 3. Filemão foi uma carta escrita por Paulo. Paulo, irmãos, ele escreveu algumas cartas na Bíblia, e algumas delas, a maioria esmagadora delas, elas foram escritas para igrejas. Romanos, eram para os irmãos ali de Roma, Coríntios para os irmãos de Corinto, os Efésios para os irmãos de Éfeso, Gálatas para os irmãos da Galácia, e por aí vai. Mas tem, se não me engano, 3 livros que Paulo escreveu, que não foi destinado a igrejas locais, mas foram destinados a pessoas. Repete comigo: Timóteo, Tito, Filemão. Então essas 3 cartas são cartas pessoais, são cartas que Paulo está escrevendo a punho para seus discípulos. Então Filemão, por mais bonito que esse nome seja, é uma pessoa, era um irmão amado de Paulo, era um discípulo de Paulo, alguém que se converteu através da vida de Paulo, e Paulo discipulou. Então, Filemão capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3. Paulo, prisioneiro de Cristo, e o irmão Timóteo, a ti, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de batalhas, e a igreja que se reúne em tua casa, graça e paz a todos vós, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Até aí. Filemão era um irmão casado com Áfia. Áfia é essa que aparece no versículo 2, ela era esposa de Filemão. E Paulo, no versículo 2, ele fala algo muito precioso. Ele agradece. Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso. Então ele começa falando, prisioneiro de Cristo Jesus. Ele estava preso, e ele escreveu essa carta juntamente com Timóteo. Timóteo foi testemunha desse escrito, que foi direcionado para Filemão, e ele começa saudando uma mulher chamada Áfia, que é a esposa de Filemão, e na sequência ele saúda um homem chamado Arquipo. Repete comigo, Arquipo. E Arquipo foi um irmão precioso na vida de Paulo, porque olha como Paulo destaca ele: Arquipo, nosso companheiro de batalhas. Todas as versões dos irmãos dizem isso aí na sua Bíblia: companheiros de batalhas, companheiros de lutas. É mais ou menos isso que está no seu contexto também. Então, Paulo destaca a importância desse irmão na vida dele. Ele está falando, olha, eu quero saudar Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de batalha. E a Bíblia aqui, irmãos, ela está nos ensinando algo precioso, que é para nós termos o nosso meio como igreja, pessoas que vão ser os nossos companheiros de batalhas. Acredita em mim, existem pessoas, e talvez essa pessoa que está hoje sentada do seu lado, foi uma pessoa que o próprio Deus colocou ao seu lado, para ser o seu companheiro de batalha, a sua companheira de batalha, porque são pessoas que são fundamentais para as nossas vitórias, e pessoas que também serão fundamentais para nós chorarmos as nossas derrotas. Não existe, irmãos, igreja de uma pessoa só. Não tem, isso não existe. Então agora que nós somos uma igreja, que nós vivemos em comunidade, agora o que nós precisamos orar? Senhor, abre os meus olhos, me manda companheiros de batalhas. Alguém aqui já se sentiu sozinho alguma vez na vida? Qual que é a sensação? É uma sensação ruim, é uma sensação péssima. Às vezes você só quer chorar, aí você não tem ninguém para você chorar. Às vezes você só quer um conselho, você não tem ninguém para pegar um conselho, você não tem ninguém para orar por você. Teve uma vez, irmãos, eu lembro que eu tinha acabado de converter. Tinha lá meus 17 anos e eu não lembro o que eu aprontei, não sei o que eu aprontei. E eu fiquei mal, eu pequei, eu fiquei mal. Falei, eu preciso conversar com alguém, eu fiquei desesperado, eu preciso conversar com alguém, preciso que alguém ore por mim. Aí eu saí de casa andando,
perto das 9 horas da noite, fui até o lugar que a pessoa que me discipulava trabalhava, ele não estava, eu fui orando, desesperado, falei, eu preciso que alguém ore por mim, eu só preciso que alguém me abrace, porque nós vamos passar por estes momentos. Mas Paulo está destacando que existem pessoas que Deus quer colocar nas nossas vidas, irmãos, que sejam os nossos companheiros de batalhas. E quando nós falamos sobre companheiros de batalhas, não são aquelas pessoas que contam comigo, mas você nunca vê ela, ou você nunca vai atrás dela. Mas companheiros de batalha são pessoas que se colocam ao nosso lado, para falar, eu estou com você nessa, até o fim, nós vamos juntos, se for para dar certo, vai dar certo com os nossos corações entrelaçados. Se for para quebrar a cara, nós vamos quebrar a cara junto, mas eu não vou desgrudar de você. Eu vou estar orando por você, eu vou estar discipulando, eu vou estar ligando para você durante a semana, eu vou falar na sua vida quando precisar ser falado, eu vou corrigir você quando precisar ser corrigido, mas eu também vou chorar com você quando você precisar chorar. Companheiros de batalha, todos nós precisamos ter companheiros de batalha. E sabe quem está escrevendo isso? Paulo. Paulo, irmãos, que escreveu mais da metade do Novo Testamento. Foi Paulo que escreveu, e ele está falando, eu tenho um companheiro de batalhas. Eu tenho alguém que luta junto comigo. Eu tenho alguém que quando eu preciso, ele está lá orando por mim, intercedendo por mim. Eu tenho alguém que quando eu preciso, ele vem até a prisão me trazer mantimentos. E quem era esse homem? Arquipo. Talvez você nunca ouviu falar, alguém já ouviu falar de Arquipo alguma vez na vida? Quem já ouviu falar de Arquipo aí? Esse nome é novo para você? Para mim também era. Ninguém sabe quem foi Arquipo, mas Arquipo foi alguém extremamente importante na vida de Paulo. Talvez Arquipo fosse alguém que fosse semanalmente ali naquela prisão, falar, Paulo, eu estou orando por você. Eu estou orando para o Evangelho continuar sendo propagado através da sua vida. Paulo, você vai sair dessa logo. Paulo, Cristo Jesus ama você. Paulo, já já nós vamos estar juntos de novo, pregando o Evangelho nas praças. Talvez ali ele foi alguém que Deus enviou para consolar o coração dele. Paulo estava como prisioneiro, Timóteo estava junto, mas Arquipo era um companheiro de batalhas. Irmãos, ore para Deus mandar pessoas que serão companheiros de batalhas com vocês. Acredite em mim, sozinho você não vai conseguir, sozinho você não vai chegar a lugar nenhum. Você precisa ter pessoas falando na sua vida, pessoas para orar por você, pessoas para consolar você. Acredite em mim, eu não sei porquê, mas nos últimos 10 dias, algumas atividades que nós tivemos aqui na igreja, eu lembrei de fatos que aconteceram comigo. Eu tive um Arquipo na minha vida. E eu lembrei muito de coisas que ele falou na minha vida. Durante esses últimos, até no discipulado de sexta-feira, eu falei um pouco de casos que tinha um irmão ali comigo para me ajudar. Sabe, um caso deles, esse eu posso falar para os irmãos, mas eu lembro que eu tinha muito a mania de falar a palavra, em vez de falar possamos, eu falava possamos. E aí eu fui pregar lá na igreja de São Bernardo, eu era lá de São Bernardo, o pastor de lá que era o meu Arquipo, que é o pastor Saulo. E eu preguei, eu falei a ministração inteira para que nós possamos avançar, para que nós possamos fluir, para que nós possamos. Aí terminou a ministração, falou, nós nos chamamos de mano, até hoje, mano de hermano. Ele, mano, foi bênção a ministração, mas deixa eu ajudar você. Você falou a ministração inteira, possamos, e o correto é possamos. Ele falou, quando você estiver no púlpito, isso é importante, porque tem pessoas ouvindo você, e tem pessoas que valorizam isso. Aí eu, marmanjo, barbado, e um outro cara me ensinando português. Aí eu falei, que vergonha. Não, irmãos, não é vergonha, porque quando alguém fala nas nossas vidas, é porque essa pessoa está se importando conosco.
A partir do momento que as pessoas pararem de falar, e nós até falamos disso no nosso discipulado de sexta-feira, é aí que o negócio fica estreito. Quando nós vamos para o livro lá de Timóteo, a Bíblia fala de dois camaradas, um era Himeneu e o outro eu esqueci o nome dele. Mas Paulo fala, olha, igual Himeneu, que eu já entreguei ele nas mãos de Satanás, para que eles não aprendam a blasfemar. Eu fico pensando, para Paulo chegar, falar, olha rapaz, não tem mais que eu faça com você, estou te entregando para Satanás. É porque Paulo tentou, irmãos. Paulo tentou chegar e falar, rapaz, você precisa mudar, o que você está pregando não é certo, o que você está pregando está errado. Ele estava pregando heresia. Até o ponto que Paulo chegou e falou, olha, não dá mais, eu não consigo mais avançar com você, que você se vire agora com Satanás, com isso que você está pregando. Mas Paulo tentou ser um companheiro de batalhas. E hoje, irmãos, depois daquele dia, quantas vezes eu falei possamos? Só hoje. Nunca mais, nem no dia a dia, e até hoje quando eu falo possamos, parece que vem o flashzinho do rosto. Aí teve outra ocasião, eu trabalhava na empresa que ele era o dono, ele tinha uma escola de inglês, eu dava aula, e aí tinha um dia, terça-feira especificamente, eu dava aula à noite. Eu morava aqui no Zaire e eu era crente de verdade. Não que hoje eu não seja, mas o Juan lembra um pouco de como eu era. Irmão, eu era radical ou não. Irmão, se qualquer mulher, menina, mandasse oi para mim no Facebook, eu nem respondia. Eu era radical, era crente posicionado. E aí eu era inocente. Aí tinha uma moça que eu dava aula, que ela morava aqui no Zaire, uma moça bonita. E ela ia de carro, e ela morava aqui perto, falava, você quer uma carona? E eu também creio que ela não tinha malícia, de verdade, era só carona mesmo. Eu falei, você vai para lá, eu vou, vamos. Aí eu peguei carona um dia, aí na outra terça-feira eu peguei de novo, aí a pastora Samanta viu. Chega na quarta-feira de manhã, Saulo chega no trabalho, pastor Saulo chega, me chama. Fala, mano, vem cá. Eu falei, então, eu fiquei sabendo que você está indo embora com uma moça de carro de terça-feira. Como que é isso? Eu falei, mas é porque mora perto de casa, não tem nada a ver, é só carona. Ele, não, você pensa que não tem nada a ver, mas as pessoas estão olhando para a sua vida. Eu falei, isso pode ser uma aparência de mal. Fala, mas ela namora, Saulo, ela está para casar. Ele fala, pior ainda. Se o noivo dela ver, o que ele vai achar? Isso é aparência de mal, você precisa parar. Você não pode mais pegar carona. Aí eu falei, é verdade, ele está certo. Isso pode ser escândalo na vida de alguém. Se eu estou passando, alguém vê eu com a mulher é igual hoje casado. Hoje casado eu tenho um posicionamento. Eu não dou carona para mulheres sozinhas, sem minha esposa estar junto ou sem outros irmãos estar junto. Então não dou. Então se uma irmã fala, mas pastor, está chovendo muito, fala, irmã, eu pago um Uber para você, mas sozinha no carro comigo não vai. Mas não tem nada a ver. Falo, tá bom, vamos fugir da aparência do mal, como eu também não recomendo que os irmãos façam isso. Não faça isso. Paga um Uber, tenta chamar um outro irmão, fala, eu só vou se outro irmão for junto. Já fala, não é, é falta de, não é, até você explicar para alguém que passou, olha, eu vi o pastor no carro com a mulher do lado, e não era a esposa dele. Irmãos, até eu explicar o que era, o que foi, quem era, o Gustavo já deduziu uma coisa, a Amanda já deduziu outra coisa, o irmão Adélcio, não tem nada a ver mesmo, conheço o pastor, mas o Jair, olha, Ivaneide, eu vi o pastor com uma mulher bonita. Irmão, até explicar. Irmãs, também não peguem carona. Se o irmão falar, eu te levo, irmão, você está sozinho? Eu vou andando. E também não dê caronas para homem sozinho. Guarda o testemunho. Mas não é pecado, mas é aparência de mal. E a Bíblia fala para correr da aparência de mal. Então hoje eu olho para trás, eu falo, como valeu a pena. Eu tenho um arquétipo na minha vida.
um companheiro de batalhas. Alguém que chegava na minha vida sem filtro e falava sem dó. Fala, cara, isso aqui você precisa mudar, isso aqui está errado, isso daqui você precisa se posicionar. Você não pode mais pegar carona com uma mulher bonita sozinho. Você não pode mais falar póssamos no púlpito. Você precisa aprender, você precisa se desenvolver. E aí hoje eu olho para trás e falo, como valeu a pena ter um arquipo na minha vida, um companheiro de batalhas na minha vida. Eu dei 2 exemplos simples para os irmãos, mas eu tenho vários exemplos de vezes que nós choramos juntos, de vezes que ele me exortou, de vezes que nós compartilhamos testemunhos poderosos de coisas de Deus juntos, de conquistas, de coisas juntos. Então, ore para Deus te dar um companheiro de batalhas, alguém que vai cobrir sua vida quando ela precisar ser coberta. Porque muitas vezes, alguém vem falar com você, você já se arma. Irmãos, vocês podem até falar melhor que eu, se na empresa de vocês acontece isso. Mas eu jogo bola todo domingo no SESI, Gustavo e Juan estão lá comigo todo domingo. E tem uns meninos novos que vão jogar com a gente, de 15, 16 anos, 17, 18, e pensa numa molecada que corre, são rápidos, mas pensa numa molecada ruim de bola. Mas ruim de bola assim, eles abaixam a cabeça e saem correndo. Às vezes está nosso time, eu chamo, vem cá, eu nem conheço, falo, vem cá, falo, ó, cara, você corre bem, você tem noção, mas você abaixa a cabeça e sai correndo, você tem que levantar a cabeça, vem quem está do seu lado, tocar mais. Sabe o que eles fazem? Eles ignoram, eles acham ruim. Quem é você para me ensinar? Não quer aprender junto. Tem pessoas que o outro irmão vai falar na vida dele, ele já se arma, como assim? Você está achando que eu não sou bom o suficiente? Olha, indiretamente é isso mesmo que o irmão quer falar com você. Só que ele é tão educado, que ele quer falar, ó, isso daqui, o jeito que você está fazendo não é correto. Isso aqui precisa mudar. Ó, eu vi uma vez o jeito que você trata o outro irmão, ó, você é meio bruto com o irmão. Eu já vi umas 3 vezes, pega mais leve com ele. Ó, eu já vi que às vezes você é meio bruto com a sua esposa, com o seu marido. Eu acho que dá para... Como assim? Você está querendo falar que o meu casamento já distorce tudo, já vem aquela enxurrada? Não, eu só quero ser um arquipo, eu só quero ser um companheiro de batalha, alguém que quer te ajudar. Nós hoje como igreja não podemos chegar no nível que Paulo falou, eu cansei de você, Emineu, vai para Satanás, vai ser tratado por ele. Irmãos, quando chega nesse nível, é porque já desgastou. Então, quando alguém for falar na sua vida, para. Antes de você querer responder, dar a resposta mal criada, para. Fala, peraí, o que esse irmão quer falar para mim tem um fundamento? Tem um fundamento. Então, ele não quer o meu mal. Ele só quer me ajudar. Ele só quer que eu cresça. Ele só quer que eu avance. Ele só quer que eu rompa mais. Ele só quer que eu avance mais. Ele só quer que eu cresça mais. Ele só quer que eu desenvolva mais. Eu poderia falar, ô Saulo, ou é póssamos, é só uma palavra. Não, eu falei, tá bom, eu preciso mudar, você está certo. Isso não pode acontecer. E como eu falei, eu nunca mais falei póssamos na minha vida, é possamos. Então se um dia eu ver, irmão, você falando que você tem a mania de falar alguma coisa errada, igual eu falava, e se eu falar para você, não é porque eu estou falando, não, você é orelhudo, não, é porque eu quero te ajudar. Eu falei, irmão, isso aqui você pode melhorar. Isso daqui dá para ajeitar. Uma vez, aconteceu um caso, estava numa igreja, aí o projetor começou a projetar no louvor o nome de Jesus, e alguns nomes de Deus, tudo com letra minúscula. Aí eu vi, falei, está com nome de Deus, nome de Jesus minúsculo. Deixa eu subir para ajudar o irmão. Falei, irmão, a maioria é Ctrl+C, Ctrl+V, né, Pedro? Pega lá num site de cifra e cola no programa. Eu falei, irmão, você conseguiu reparar? Eu estava lá embaixo, fui bem educado, falei, irmão, eu estava lá embaixo vendo, e
E todas as vezes que aparece o nome de Jesus ou o nome de Deus, está com letra minúscula. E isso é uma desonra. Nosso Deus não é um Deus de letra minúscula. Aí eu pensei que o irmão ia levar na boa. Ele falou, não foi eu que escrevi isso aqui. Aí eu respirei fundo. Falei, irmão, mas eu não estou falando que foi você. Só estou te ajudando. Que nós podemos parar, colocar com letra maiúscula. Falei, você não errou. Mas você pode corrigir o erro de alguém e abençoar a vida da igreja. É isso. Eu não vim aqui para falar, ô seu burrão, seu orelhudo. Não, eu só vim te ajudar. Falei, irmãos, aconteceu da letra estar minúscula. Vamos acertar. Mas você percebe que quando as pessoas elas vão ser ensinadas, ela já se arma. Como assim você quer me ensinar? Você é mais novo que eu. Quando eu nasci, você nem pensava em nascer, você quer me ensinar? Não, irmão, só quero ajudar você. Como eu quero que outras pessoas me ajudem. Nós precisamos de companheiros de batalha. Quando nós vamos para o livro de Êxodo, capítulo 17, do versículo 8 ao versículo 12, inclusive nós falamos disso na quarta-feira. A Bíblia fala que Moisés, quando o povo de Israel estava em guerra com Amaleque, enquanto Moisés ficava com os braços levantados, o povo de Israel ia ganhando a guerra. E teve alguns irmãos, Abraão e Uri especificamente, que primeiro eles colocaram uma rocha para Moisés apoiar os braços. E quando nós falamos sobre rocha na Bíblia, nós estamos apontando, é uma alusão a Cristo, porque a Bíblia fala que Cristo é a nossa rocha. Então, em 2 Samuel 22, 32, fala que Ele é a nossa rocha, assim como no livro de Salmos 78, versículo 35, fala que Ele é a nossa rocha. Então, os arquipos das nossas vidas, os nossos companheiros de batalha são pessoas que sempre vão levar você até Cristo. Sempre vão levar você até Jesus, sempre vão levar vocês para buscar um apoio, um refúgio em Cristo Jesus. Eu não sei se você já conheceu alguém, mas você vê que a pessoa está mal. Tem pessoas que falam, tem um boteco ali que eu conheço, tem uma bebida que é boa para curar esse mal que você tem aí. Você vai tomar um porre, amanhã você já nem vai lembrar mais disso. Uma pessoa que pensa assim, não pode ser seu amigo. A Bíblia fala que um companheiro de batalha, ele sempre vai levar você para a rocha. Ele sempre vai levar você até Cristo. Alguém aqui se converteu através de rádio, televisão ou internet? Você se converteu através de uma pessoa? Uma pessoa pregou para você? Todo mundo foi assim? Alguém se converteu diferente disso? Você estava de repente deitado, uma luz clareou, era Cristo Jesus falando com você. Teve alguém que teve essa experiência? Não? Todo mundo foi através de alguém? Essa pessoa que falou de Jesus para você, você pode ter certeza que ela é alguém que se importa com você, porque ele levou você até a rocha. Ele viu que você estava vendo. Você precisa de Jesus. Você precisa de Deus na sua vida. Você precisa que Jesus transforme você. E aí nós vemos que depois Arão e Uri, os próprios, iam lá e eles mesmos levantavam os braços de Moisés. Sabe, irmãos, eu já falei para os irmãos um monte de vezes e eu estou programando para gravar esse testemunho com os irmãos, para falar um pouco do período da doença do nosso filho. Como os irmãos sabem, ele teve um câncer quando ele tinha 3 anos. E nós passamos aí o período de 1 ano de batalha, irmãos, com um Telzinho. Período de batalha, de luta constante. Hospital, cirurgia, quimioterapia, cirurgia, radioterapia, cirurgia. Foi um período bem complicado. E por que nós aguentamos passar por tudo isso? Porque tinham pessoas que estavam levantando os nossos braços. Tinham pessoas que estavam continuando, investindo nas nossas vidas. Eu já contei isso para os irmãos, quando o Theo foi diagnosticado com câncer, nós literalmente afastamos todos os móveis de casa dias antes, comecei a pintar. Tinha começado a pintar uma parte da minha casa, eu ia mexer na minha casa. E aí descobriu que ele estava doente, foi literalmente, ficou do jeito que estava, pintado
pela metade móvel arrastado, ficou uma bagunça na minha casa. Porque eu e a Bianca ficamos o tempo todo no hospital com ele, e sem nós sabermos, uns jovens lá da igreja, aqui do casarão do Vila Vitória, eles se juntaram, sem falar nada para nós. Falaram, olha, eles estavam reformando a casa deles. Então vamos nos juntar aqui, vamos terminar esse projeto. Eles mesmos fizeram eu não pedi nada. Eu não falei nada. Eles se juntaram, levantaram um valor. E aí eu cheguei na minha casa e falei, é aqui mesmo que eu moro. Mandaram passar a textura num lugar, pintaram o outro, reformaram. Irmãos, eles tudo que eu ia fazer, eles fizeram. Sabe por quê? Arquipo, companheiro de batalha. Irmão, vem aqui, eu vou levantar seu braço. Você está precisando ter seu braço levantado. Agora não é momento de você lutar. Existem momentos que a igreja vai precisar lutar pela igreja. Existem momentos que pessoas vão ter que lutar por pessoas. Depois nós vamos até orar. A Ana ali, a mulher do Ruel, está passando ali por uma luta pessoal com a mãe dela, que passou por uma cirurgia muito arriscada, ainda está indefinido, né, o processo. É tempo da igreja orar por ela, é tempo da igreja lutar e falar, agora para, e deixa a gente levantar o seu braço, deixa a gente guerrear isso aqui por você. E quando nós vamos para a Bíblia, mas isso aconteceu, lá no livro de Gênesis capítulo 14, do versículo 12 até o versículo 17, projeta por favor, Gênesis capítulo 14, do versículo 12 até o 17. Eu vou contar o contexto para os irmãos, eu não vou ler tudo, mas a Bíblia fala que 4 reis guerrearam contra 5 reis. É desse jeito que a Bíblia fala o nome deles. Então os 4 reis venceram 5 reis e levaram refém um monte de gente daquele reino. E Ló, que era o sobrinho de Abraão, ele foi capturado, ele foi levado refém, Ló e a família dele. E Abraão ficou sabendo disso. Abraão falou, opa, peraí. Ele foi levado preso, nós precisamos juntar os nossos melhores homens e ir resgatar Ló. E a Bíblia fala que Abraão juntou 318 homens. 318 homens. E foram enfrentar 4 reinos. Você tem noção? Eram 4 nações contra 318 homens. E a Bíblia fala que eles foram e venceram aqueles 4 reinos. E subjugaram aqueles 4 reis para libertar Ló. Para tirar Ló das mãos do inimigo. Deixa eu falar algo, irmãos. Às vezes você vai se sentir preso. Às vezes você vai se sentir como Ló. Mas sempre vai ter uma igreja orando por você. Acredite em mim. Vai ter pessoas que vai falar, nossa, mas são 4 reinos, maior é o que está em mim do que o que está no mundo, maior é aquele que se move em nós do que aquele que se move no mundo. Nós vamos orar, mas a doença é grave, o nosso Deus é mais poderoso. Mas a dificuldade é muito grande, o nosso Deus é muito maior. Deixa a igreja lutar por você. Eu sempre falo, irmãos, procure pessoas maduras, converse. Cada 1 mês, 2 meses, a cada 3 meses, 2 vezes no ano, mas fala, irmão, não procura qualquer um, procura alguém maduro, me procura, você tem meu telefone, irmãos me procurem, irmãs procurem a Bianca, fala, pastor, só quero conversar, está acontecendo isso aqui na minha vida, o que eu faço, ora por mim, para onde que eu vou, pastor, eu pequei nisso daqui, eu estou errando nisso daqui, você não vai ser exposto. Nós só queremos lutar juntos. Às vezes, irmãos, nós esperamos ou nós queremos que os céus se abram e um anjo desça, que um anjo apareça. Às vezes nós vamos passar a vida inteira orando, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. E aí nós esperamos vir um anjo com uma espada de fogo, asas brilhantes, irmãos. E às vezes, toda semana tem um irmãozinho que manda mensagem para você, uma irmãzinha, você está bem? Você está precisando de alguma coisa? E às vezes esse irmãozinho, essa irmãzinha, vão ser uma resposta de Deus para a sua vida. Vão ser uma resposta do Senhor para você.
Irmãos, a igreja não pode subestimar o poder da unidade. Hoje, eu fiquei muito feliz. Quando acontecem essas coisas, eu fico feliz, dou glória a Deus e já oro, que o meu coração Senhor, já se feche para isso aí, porque isso é para o Senhor. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu sei quem eu sou. Eu fui ministrar numa igreja hoje de manhã, terminou o culto. Um irmão veio falar comigo, falou: olha, faz um ano mesmo, certinho. Para não falar que é certinho, foi 18 de fevereiro, eu ministrei naquela igreja uma mensagem, eu até lembro um pouco da mensagem. Ele falou: olha, eu entrei aqui e eu acho que ele não era convertido. Ele falou: eu estava procurando por respostas na minha vida. E tudo que foi pregado, o jeito que Deus usou a sua vida, tudo que foi pregado, era tudo o que eu estava vivendo. E eu estou firme aqui já faz um ano, desde aquele dia. E ele virou tecladista, tocou até piano hoje lá, está bem. Falei: irmãos, permita-se ser um arquipo na vida de alguém. Deixa Deus usar você para marcar a vida de alguém. Em nome de Jesus. E quando nós começamos a ler, nós já estamos encerrando. Mas quando nós continuamos lendo ali o texto de Filemon, ele fala no versículo 7: pois tive grande alegria e consolação por causa do teu amor, pois por intermédio de ti, irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Existem pessoas que nos trazem ânimo, existem pessoas que nos trazem conforto, existem pessoas que nos trazem consolo. No livro de Atos capítulo 3, versículo 15, a Bíblia fala que uns encorajavam os outros, animavam uns aos outros, investiam nas vidas dos outros. Presta atenção, você quer fazer um investimento na igreja? Invista na pessoa que está do seu lado. Por isso que eu até comecei o culto fazendo uma brincadeira, mas que ela pode ser levada a sério. Invista em alguém, de todos os jeitos. Se você puder financeiramente, mas como assim financeiramente? Irmão, se você pagar um sorvete para alguém, você já está investindo financeiramente nela. Estou falando que você tem que pegar a sua conta bancária e falar: estou dando isso aqui. Não, irmão, deixa eu pagar um sorvete para você. Eu conheço uns camaradas, pastor amigo meu, que é uma briga quando sai junto, porque eles brigam para ver quem vai pagar a conta. Aí eu pago, não, eu pago, não, eu pago. De quase discutir: não, hoje é minha vez de pagar. Aí todo mundo quer estar, né, nesses almoços dos outros, brigar para pagar, mas é um investimento que você faz em pessoas. Fala: irmão, eu pago sorvete para você hoje. Termina o culto, pergunta: irmão, alguém aqui vai na Coop? Vai, eu quero pagar uma casquinha para alguém, quero pagar uma pizza para alguém, quero pagar uma comida japonesa para alguém, quero te levar no Estrela. Pensou? Você que não teve a oportunidade de ir no Estrela, se um irmãozinho chegar te abençoar, fala: vai, irmãos, vai comer uma comida gostosa. Não seja orgulhoso: não, você não precisa, irmão. Quebra o coraçãozinho e vai. Você não vai perder nada, você vai ganhar um almoço, você vai ganhar uma janta, você vai ganhar um sorvete, você vai ganhar um açaí. Recebe isso de Deus, em nome de Jesus. Mas tem pessoas que reanimam o nosso coração. Tem pessoas que você olha e você fala: ainda bem que esse irmão está aqui. Ainda bem que esse irmão veio. Ainda bem que esse irmão orou por mim. Ainda bem que essa irmã orou por mim. Hoje, antes da ministração, o pastor estava dando um recado e eu estava orando. Falei: Senhor, o Senhor sabe do meu coração. Me quebrantando diante de Deus. Eu nem vi quem foi, eu só sei que uma irmãzinha veio e começou a orar por mim. Uma irmã bem simples começou a orar, tudo que eu estava orando. Falei: agora é hora de eu receber, o Senhor está respondendo o que eu estou falando, eu vou receber. Essa irmã, eu nem sei quem ela é, porque eu continuei orando, mas ela não sabe como ela foi um instrumento de Deus para me animar, para me encorajar hoje de manhã. Existem pessoas que são arquipos nas nossas vidas, e que nós possamos valorizar esses irmãos, e que nós possamos ser esses irmãos na vida uns dos outros. Eu tinha mais um monte de coisa para falar com os irmãos ainda sobre o livro de Filemon, que tem um contexto muito interessante, tem um contexto bastante interessante, por sinal, mas o nosso tempo ele já avançou,
e eu quero honrar isso com os irmãos, mas eu queria que os irmãos ficassem de pé por um momento, e eu queria fazer algo aqui nessa noite. Você não precisa falar o que é, tá? Mas se você tem passado qualquer tipo de batalha, de dificuldade, seja ela qual for, seja ela financeira, seja ela espiritual, seja motivo de saúde, familiar, qualquer motivo, irmão. Se você tem passado por um momento desse sentido, eu queria que você viesse aqui na frente, não precisa ter vergonha. Vem aqui na frente se você tem passado por algum motivo nessa linha, uma batalha, uma enfermidade, é financeiro, é familiar, é o filho, é a filha, é o trabalho. Algo que talvez tenha tirado sua paz, eu não sei, qualquer dificuldade que você tenha enfrentado. Você não precisa falar o que é, não precisa de verdade. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos. Só que eu quero fazer algo diferente hoje aqui. Irmão Adelson, entra aqui, ó. Entra no meio de alguém. Eu quero fazer algo aqui com vocês. Pega essa pessoa que está do seu lado aqui, dá uma mão para o outro. Todos vocês que estão aqui na frente, dá uma mão para o outro. Fecha aí uma corrente. Os irmãos que estão aí atrás, pode orar por esses irmãos. Se você se sentir à vontade, você pode vir aqui, pôr a mão nos ombros de algum deles, mas eu quero que vocês que estão aqui na frente, levantem as mãos uns dos outros. Levantem as mãos uns dos outros. Talvez você está aqui nessa noite, você está numa batalha, seu braço está cansado, você não consegue mais levantar. Mas você não está sozinho, tem outros irmãos que estão aqui, que estão na mesma situação que você. Tem outros irmãos que estão chorando, estão gemendo, estão desesperados igual você. Mas deixa eu falar algo, você não está sozinho. Tem Arquipos aqui com você. Tem homens que são companheiros de batalha. E eu queria que nós todos orássemos. Mas agora eu não quero que você ore por você. Eu quero que você comece a orar por esse irmão que está aí do seu lado. Você que veio aqui na frente, você não vai orar por você, você vai orar por esse irmão. Fala, Senhor, abençoe esse irmão. Você não precisa nem saber o nome dele, ora por ele agora. Senhor, em nome de Jesus, nós temos irmãos tão preciosos aqui, que estão aqui na frente, com suas mãos levantadas, com batalhas que estão difíceis, na área financeira, na área familiar, na área sentimental. Senhor, nós não sabemos as áreas que esses irmãos estão batalhando, mas nós queremos declarar, em nome de Jesus, nós seremos Arquipos na vida desses irmãos, nós seremos companheiros de batalha. Nós declaramos que assim como Abraão resgatou Ló, esses irmãos serão resgatados, testemunhos irão surgir, curas serão liberadas, direções serão dadas para esses irmãos queridos, e o testemunho chegará. Ah, Deus, que o coração deles seja alcançado agora pela tua vida, pela tua presença, pelo teu amor, pelo teu poder. E como igreja nós dizemos, nós estamos lutando junto, nós estamos batalhando juntos, nós estamos guerreando juntos, nós vamos vencer juntos. Se tiver que chorar, nós vamos chorar junto. Se tiver que se decepcionar, nós vamos nos decepcionar juntos. Mas nós somos Arquipos, nós somos companheiros de batalha. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.